Vamos lá. A Procuradoria-Geral da República pediu que o STF suspenda a lei de Santa Catarina, que acaba com as cotas raciais para a entrada de alunos e a contratação de professores em universidades. Vamos ver o que o Procurador-Geral, o Paulo Gonet, ele disse no parecer. Abre aspas. A urgência do provimento cautelar está evidenciada, por sua vez, pela possibilidade de aplicação da norma aos processos seletivos em curso ou que vierem a ser abertos no início do ano acadêmico, capaz de gerar efeitos jurídicos irreversíveis ou de difícil reversão. E aí, para justificar ao STF a criação da lei de cotas, o governador Jorginho Melo, do PL, ele afirmou que Santa Catarina possui a maior população branca do Brasil, Chico, e tem a quinta menor desigualdade de renda entre brancos e pardos e pretos. Então seria entre brancos e negros, né? Porque negros são pretos e pardos. Porém, gente, esses dados que o Jorginho trouxe, eles estão errados, tá? Primeiro que o estado com maior população branca aqui no Brasil é o Rio Grande do Sul, de acordo com o IBGE, né, de 2022. Então, Jorginho, não deu. E segundo, dane-se, tem mais branco ou tem menos branco. Também não importa. É uma lei de 2012, sancionada pela Dilma, está valendo, tem mudado a história da universidade brasileira e tem que continuar. E é uma ação afirmativa importante, né? Desculpa, Cristian, me antecipei aqui, não, mas é isso. Obrigada. Porque... eu tenho mais branco? Isso não é desculpa, não é por aí. E teve outra do Jorginho, viu? Ele falou que 81,5% da população catarinense se declara branca, enquanto pretos e pardos representam 18,1%. Mas o censo mostra que 76,3% dos catarinenses se declaram brancos, enquanto 23,3% se declaram pretos ou pardos. Ai, Cris, juro, é difícil, é muito difícil. É muito difícil mesmo, eu entendo completamente a indignação de vocês, concordo inteiramente com o que o Chico falou. Esse governador de Santa Catarina, né, é um bolsonarista, assim, raiz. Essa atitude dele explicita bem o que é o bolsonarismo, né, que tem um racista, né? O bolsonarismo, na verdade, o extremismo de direita, esse pano de fundo racista em várias políticas, medidas adotadas, né? Durante o governo Bolsonaro, a gente via isso constantemente nas falas de ministros e de políticos, evidentemente. No Congresso, na época, o atual governador de Santa Catarina era senador. A gente via isso nessas falas, tal como a gente vê em políticas agora do segundo governo Trump. Do primeiro também, mas agora está tudo muito mais explícito. Então, isso é suco de extremismo de direita. Importante destacar aqui que a Secretaria de Educação de Santa Catarina foi contra essa medida, né? Ainda assim, foi ignorada, o parecer da Secretaria de Educação foi ignorado pelo governador e ele levou adiante a medida. É claro, eu estou falando do extremismo de direita, e é claro, quem é o autor, quem foi que propôs essa lei? Um deputado do PL. De onde mais poderia sair uma ideia dessa? Alex Brasil, do PL de Santa Catarina. E além de extinguir as cotas raciais, né, para estudantes, extingue também para a contratação de professores, de técnicos, de funcionários, enfim, né, do corpo dos trabalhadores, né, dessas instituições. Então, é uma lei que se pretende abrangente, que não pode suscitar outra coisa que não seja a nossa repulsa e, claro, as medidas como essas que você acabou de trazer, Roberta, que o Procurador-Geral da República está tomando, porque, de fato, é algo urgente, né? Nós estamos aqui à beira de começar, há poucos dias, né, da retomada das atividades nas universidades, né, em todas as instituições de ensino, né, o ano letivo vai começar e isso pode prejudicar muita gente. Então, as medidas têm que ser urgentes, né, tomadas em caráter
cautelar, né? Isso, gente, para resumir, né, mostra o tamanho desse buraco que a gente ainda está aí, né, desde que a gente recuperou o mínimo de normalidade nesse país, né, esse buraco aí que a gente faz esse esforço enorme, né, para cobrir, para esses seres, né, que têm essas ideias desaparecerem da vida pública do Brasil, né? E pelo que a gente está vendo, não, né? Toda vez que a gente acha que está avançando, que já não vai ver uma ideia dessa, um projeto desse, que é claramente inconstitucional, né? Vem alguém e se atreve a propor, sim, isso, porque, infelizmente, encontra respaldo de parte da sociedade. Mas é aquilo que o Chico falou, né? É inconstitucional porque foi a partir de uma discussão no Supremo Tribunal Federal que levou alguns anos, em 2012, finalmente, o Supremo, então, declarou que as cotas para estudantes negros, indígenas, né, as cotas raciais ou cotas étnicas eram constitucionais, porque a ação naquela época no Supremo foi justamente para questionar se as universidades podiam adotar esses programas de ação afirmativa. E o STF disse com toda clareza que, sim, esses programas são constitucionais. A partir daí, houve a aprovação da lei a que o Chico se referiu, que inclusive expandiu os programas de ação afirmativa para outras situações, não apenas nas universidades, mas contratação no serviço público, etc. E a Dilma sancionou a lei. Então, olha, isso foi em 2012, gente. Nós estamos em 2026. Olha o tamanho do retrocesso que essas forças do atraso extremistas querem impor, se não a todo o país, porque evidentemente não podem fazer isso, mas ao Estado, a um ente federativo, né, e ainda por cima com essa mentira, né, sobre a proporção da população, que, como muito bem disse o Chico, independentemente do tamanho da população negra de um Estado, né, ela precisa se beneficiar de uma lei que é constitucional. Só para encerrar, uma nota aqui que não me escapou. Essa coisa da superioridade, né, da população branca em Santa Catarina, a superioridade numérica, isso é dito com orgulho por essas pessoas, né? Enfim, é todo um conjunto lamentável de posturas. Agora, claro, a gente, pelo menos eu não espero outro resultado que não seja a derrubada dessa lei. Nossa, gente, não tem como tratar a ação afirmativa de outra forma que é redução de desigualdades historicamente associadas à população negra. Claro. Ela não é contra o branco, ela não tira a vaga no branco. Porque sabe o que eles alegaram também, Cris? Que o desempenho dos cotistas ele é menor do que aqueles que ingressam na concorrência. Sendo que inúmeras Outra pesquisas... mentira, né? Outra mentira. Outra mentira. Inúmeras pesquisas revelam que os estudantes cotistas, ou eles têm uma equivalência, ou em muitos casos... eles são superiores aos não cotistas. Sim, sim. Fica claro com essa pesquisa. Não é uma questão de capacidade intelectual, gente. É sobre acesso. Claro. Portas que precisam reparação, ser né? Uma reparação. Nunca foram abertas. Histórica. Simples. É importante... Não, Chico, por favor. Não, é só lembrar que quem primeiro, assim, quem deu a largada nessa luta no Brasil foi o Abdias do Nascimento, que foi o primeiro cara que eu vi falando isso e que segurou ali a vida inteira no Senado, onde ele estava nessa luta. E, Chico, é importante trazer aqui também isso que a Roberta falou sobre o rendimento dos alunos cotistas. Durante a discussão no Supremo Tribunal Federal, se as cotas, né, as políticas de ação afirmativa eram ou não constitucionais, o Supremo, naquela época, ele promoveu uma série de audiências públicas
para tratar do assunto, para discutir o assunto amplamente, né, com ampla participação da sociedade. E foram professores, reitores e alunos de universidades onde as cotas já estavam implementadas já há bastante tempo, o que permitia fazer a avaliação do resultado delas. E esse foi um dos resultados. Eu me lembro que o representante da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, levou exatamente este dado, do desempenho dos alunos cotistas superior à média dos outros estudantes, né? Seja porque agarraram essa oportunidade com muito empenho, com muita força, né? Seja lá qual for a razão. Este é um fato concreto, documentado por meio de pesquisas. Então, outra mentira, né, outro argumento mentiroso que o governador usa ao tratar desse assunto, mas a realidade desmente, a realidade é mais forte e vai se impor. Deixa eu trazer uma notícia internacional, Cris. O jornalista e ex-âncora da CNN, o Don Lemon, ele foi preso nos Estados Unidos por suposto envolvimento em ato de protesto contra o Serviço de Imigração e Alfândega, o ICE. O protesto em questão, gente, ocorreu no início de janeiro, envolvendo dezenas de manifestantes que interromperam um culto em uma igreja, onde um funcionário do ICE é pastor. E aí eles interromperam para criticar, né, as ações da agência contra estrangeiros nos Estados Unidos. De acordo com a CNN dos Estados Unidos, o Lemon alegou que estava na manifestação como jornalista e não como manifestante, ou seja, ele estava trabalhando, cobrindo a manifestação. O advogado do jornalista diz que a prisão dele foi um ataque à primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, que protege a liberdade de expressão, de imprensa, religiosa, de reunião pacífica e de petição sem interferência do governo. Nada disso está sendo respeitado, né, Cris? Nada. Roberta, o Don Lemon é um jornalista muito conhecido nos Estados Unidos, muito respeitado, foi âncora da CNN. Hoje ele faz um tipo de jornalismo, né, muito interessante. Ele não está vinculado a nenhum veículo de comunicação. Ele tem um perfil no Instagram que ele transformou, porque como ele é muito conhecido, tem milhões de seguidores, ele transformou então o perfil dele no Instagram num canal individual de notícias. Então, todos esses assuntos polêmicos, importantes, tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, ele sai às ruas e faz matérias num formato, numa linguagem muito particular, muito peculiar dele, e ele posta essas matérias no perfil dele no Instagram. Nessa ação na igreja, ele estava lá cobrindo ao vivo, transmitindo a ação ao vivo. Então, ele estava, de fato, trabalhando. Eu estou ressaltando isso, né, porque certamente alguém lá... Bom, o ICE não precisa de motivos para prender ninguém, né, praticamente. Prende e mata do jeito que quer, quando quer, enfim, não respeita nada. A gente já falou muitas vezes sobre isso aqui. Mas talvez eles usem como argumento. Não, mas ele não trabalha em nenhum veículo, nenhuma empresa. Hoje em dia, isso não serve de referência. O fato é, ele é um jornalista conhecido, escritor, tem livros publicados, né, e faz o seu trabalho jornalístico, como eu disse, no perfil. Estava lá fazendo um trabalho jornalístico, que era a cobertura desse culto onde estava esse pastor, que é do ICE, etc. As pessoas foram lá protestar, ele foi lá documentar, né? Então, isso é muito grave, porque é um jornalista preso no exercício da sua atividade no país que um dia foi o país que se arrogava, né, o grande país da liberdade de expressão, e que hoje prende jornalistas em pleno exercício profissional, ataca e desqualifica jornalistas a todo momento. Para que eu me dou ao trabalho de vez em quando acompanhar as sessões na Casa Branca, em que a secretária de imprensa do Trump toda noite dá um briefing para os jornalistas, quase todo dia, enfim. E são verdadeiras situações de embate dela, secretária de imprensa, com os jornalistas. Quando ela não gosta das perguntas,
ela questiona os jornalistas, ela acusa de serem de esquerda, ela desqualifica, ela diz que é um jornalista despreparado. E o Trump, obviamente, faz isso. Tudo que ela faz é seguindo a cartilha do Trump. Então, o que nós estamos vendo nos Estados Unidos e a situação específica do Lemon explicita é um ataque. A imprensa é um dos alvos preferenciais da extrema-direita. A extrema-direita precisa, a todo tempo, descredibilizar o trabalho da imprensa, porque assim ela desqualifica o que é informação, o que é fato, o que é verdade, que são elementos essenciais para você construir confiança dentro de uma sociedade. Confiança sem a qual democracia não existe. Por isso, a imprensa é um alvo permanente da extrema-direita, em especial, nós estamos vendo isso no governo Trump. E o caso do Lemon, de fato, explicita isso de uma maneira muito grave. Um último detalhe, a maneira como o governo dos Estados Unidos se referiu a ele num post em rede social. Alguém ligado ao governo, não lembro agora exatamente quem, postou algo assim: quando a vida te dá limões, porque lemon é limão em inglês. Ou seja, usando uma linguagem completamente debochada, inapropriada, para se referir a um jornalista que tem seu trabalho reconhecido pela sociedade, pelo público dos Estados Unidos. Sabe que hoje falei com alguns amigos, eles me disseram que o Trump já persegue o Lemon há pelo menos uma década, Chico. Caramba. Não é de hoje essa história. Ela só se concretizou hoje. Sim, sim. E a gente sabe o que o Trump faz com os considerados inimigos, né? Tanto que ele tinha um programa e o Trump chamava de programa anti-Trump. Assim, além de achar que tudo gira em torno dele. Tudo é sobre ele. Tudo é sobre ele, Cris. É isso, agora vamos ver como é que os coleguinhas, né, os outros coleguinhas vão reagir. Porque é importante que, né, a imprensa, a mídia, enfim, se una. Tem um apoio Isso total. não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Como os colegas e como os veículos vão reagir a isso, né? Porque até então o que a gente tem visto, né, por parte da mídia norte-americana é uma tolerância excessiva com os demandos de Trump. Claro, alguns veículos são de amigos dele, né, são ligados a ele, então não se pode esperar outra coisa. Mas ainda a gente acha, pelo menos, que ainda existe algum resquício de independência em alguns veículos norte-americanos. É isso que a gente precisa ver agora, como é que eles vão se manifestar em relação a isso. É isso. Deixa eu mandar um beijo pro meu amigo que me mantém atualizada, né, sobre as coisas que acontecem nos Estados Unidos, Antônio Isopério. Obrigada, viu, minha fonte querida. Cris, pode ir pra festinha, é só descer as escadas. Opa! Aquela roda de samba. Um beijo pra você, bom finde. Beijo, querida. Ó, tem uma última nota. A defesa de Jair Bolsonaro pediu ao STF autorização para que o ex-presidente possa receber a visita de quem? De quem? Nicolas Ferreira. Chico Sá. Picareta visita picareta. Exatamente. A solicitação foi direcionada ao ministro Alexandre de Moraes, que nesta semana, a gente lembra, negou, né, encontros com o Valdemar Costa Neto e também com o senador Magno Malta. Na semana passada, o Moraes proibiu a realização de manifestações no entorno da Papudinha e determinou a retirada de apoiadores que estavam acampados no local. Olha... Eu acho que ele vai levar um presentinho da Clava Forte Bank, que é a fintech da Igreja da Lagoinha. Acho que ele vai levar um presentinho para ele. Não, Clava Forte Bank. Juro. Eu não aguento. Igreja com banco, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Sem imposto, sem prestar conta. É, por isso que ele não queria taxasse Pix nem nada disso. Né? Paraíso. Sextou e hoje é dia